Responsabilidades na adolescência. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal caso ainda não tenha se inscrito e também não esqueça de ativar a barra de notificações para que mais vídeos como esse cheguem até você. Bom dia, família! Meu nome é Débora Miranda Rodrigues, eu sou psicóloga, trabalho com adolescentes. Uma das minhas especializações é terapia familiar e eu amo esse espaço aqui que eu tenho, que é de conversar com pais e adolescentes, trazer conteúdos para pais e adolescentes, para que o objetivo aqui principal é que essa vivência familiar no seu adolescente seja melhorada. E no tema de hoje a gente vai tratar sobre essa questão da responsabilidade para os adolescentes, E tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre a importância de conduzir o adolescente no meio sociocultural, sabe? Preparar esse adolescente para o convívio e sociedade. Porque a próxima fase depois da adolescência já é uma fase adulta. Então, por mais que esteja difícil o convívio, o manejo com esse adolescente, a gente precisa entender que ele está perto de se tornar um adulto. Logo, as responsabilidades que ele precisa ter, ou a consciência de responsabilidade que ele precisa ter, é justamente acerca da aplicabilidade disso na vida adulta, O que eu gosto de falar? Embora o meu conteúdo aqui é para pais de adolescentes, são dores que pais de adolescentes se questionam e sentem, o ideal seria que pais de crianças assistissem esses vídeos. Porque o que eu sempre conto? O adolescente ele não cai adolescente, ele não chegou na família ali adolescente com todas essas dificuldades. Houve um processo, Houve as fases da infância ali que esse adolescente ele vivenciou. Por quê? A gente está falando aqui de responsabilidade na adolescência. Até porque, como eu falei, como o adolescente está caminhando para essa fase adulta, ele tem mais coisas ali, na fase da adolescência, tanto o menino quanto a menina já podem engravidar, Já são outras coisas que podem ir acontecendo. Mas esse senso de responsabilidade, o ideal seria que ele começasse lá na fase da infância, óbvio, seguindo ali a questão de faixa etária, A criança de 5 anos, que ela tem a responsabilidade de guardar as vasilhas, separar as roupas ou sujas ou as limpas por cor, Ou seja, é uma responsabilidade que ela tem dentro da família, como todos da família têm, Então, se desde a fase da infância, guardar os brinquedos, guardar os calçados, Se desde a fase da infância existem essas responsabilidades, com o tempo elas vão mudando, E elas vão intensificando, porque isso é um preparo para a fase adulta. Então, o adolescente que ele nunca teve responsabilidades ainda na fase da infância, se o seu contexto familiar isso nunca aconteceu antes tarde do que nunca, claro, é interessante que isso seja inserido, mas nós estamos falando de uma dificuldade maior, porque para ele, ele vai que agora do nada eu vou começar a exercer isso, sabe? E é interessante, a gente precisa mudar socialmente falando esse conceito de trabalho, A responsabilidade, ela está estreitamente ligada ali com essa questão do trabalho. Porque o trabalho, etimologicamente falando, a palavra dele, ela vem de uma questão de tripalho, Era um instrumento de tortura, para que os trabalhadores realizassem aquele trabalho. Então, a gente tem esse conceito de que, nossa, eu tenho que trabalhar, nossa, eu tenho que levantar agora, meu Deus, que tem que fazer esse trabalho. Essas falas são repetidas sempre, nossa, tem que trabalhar. E desde criança eles vão absorvendo isso ao ponto de que hoje a gente associa a responsabilidade com algo negativo, Não é algo onde você, nossa, olha só o desenvolvimento do fulano, agora ele tem essas responsabilidades. Não, agora meu filho, você vai trabalhar porque já está chegando aos 18 anos, você tem que, sabe? Então esse conceito de responsabilidades precisa ser alterado. E o ideal é que seja, como eu pontuei aqui, desde a fase da infância,
Você tem essa responsabilidade porque você contribui com o todo, porque isso é importante para você aprender, né? Então o adolescente ele precisa ter aí as suas responsabilidades. Eu sempre pontuo, o adolescente precisa saber se organizar com relação aos horários que ele tem, né? Se ele tem que chegar na escola às X horas, ele tem que se programar para acordar dentro de horário tal, tá pronto, horário tal, porque o percurso é outro horário e X horário ele vai estar na porta da escola, né? A realidade que a gente tem hoje é de adolescentes, se os pais não forem lá e acordá-lo, né? Ele não consegue ter isso por uma autonomia, né? Que existe essa diferença de independência e autonomia. O adolescente ele não é independente ainda, mas ele tem uma autonomia, um banho sozinho, né? Esse aí é esperado. Então essas responsabilidades, se forem casadas com autonomia, meu filho, eu estou te preparando para um mercado de trabalho, eu estou te preparando para uma vida de sociedade, eu estou te preparando para um casamento, né? Então se você traz essas responsabilidades, não com esse peso, né? Tipo assim, não, a vida é isso mesmo que você tem que fazer isso. Mas mostrando o lado digno de ter uma responsabilidade, né? O lado em que há um crescimento de ter uma responsabilidade, né? Isso de sobre valores. Se você consegue imprimir isso no filho, como eu disse aqui, algo que é digno, né? É algo louvável, a tendência é que ele absorva isso. Mas, claro, se não houver um exemplo, né? Exemplo de fato arrasta. Você pode falar um discurso mínimo para o seu filho, mas se você acorda ou é indisciplinado e acorda reclamando todo dia que tem que ir para o serviço, que tem que viver nessa labuta, é um pouco difícil mesmo que esse movimento de engajamento, de levar o seu filho a essa nobreza aconteça. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. O meu objetivo é que isso seja de cunho terapêutico, sabe? Que você fica refletindo sobre sobre o que foi falado aqui, a ponto de você mesmo ir tomando as suas decisões. Terapia, né? É isso mesmo. Lembre-se que juntos nós podemos vencer essa pior fase. A barra de notificações para que mais vídeos como esse cheguem até você.